Tá. Amém. Hoje nós vamos ler então Gênesis capítulo 25. Meu Deus, como Deus é perfeito em tudo que faz. Vocês vão ver a leitura, nós vamos ler. Nós vamos chegar nos dias atuais. Gênesis 25, do 1 ao... do 1 ao 23. Gênesis 25, do 1 ao 23. O subtítulo é Abraão casa com Quetura e tem filhos dela. E Abraão tomou outra mulher, o seu nome era Quetura, e gerou-lhe Zirão, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. E Joxã gerou a Sebá e a Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, e Éfer, e Enoque, e Abida e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos de vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou e morreu, em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Laai-Roi. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, e Abdel, e Mibsão, e Misma, e Dumá, e Massá, e Haddad, e Tema, e Getur, e Nafis, e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias. E estes são os anos de vida de Ismael, que viveu 137 anos, e ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, indo para Assur, e Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Agora, estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padan-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Amém. Vamos falar com Deus. Pai Celestial, esta é a sua palavra, Senhor. E aqui estamos pela sua grande misericórdia, lendo-a dentro do nosso entendimento, podemos compreender um pouquinho. Mas, Senhor, certamente estaremos muito perdidos, tão distantes da verdade, se o Teu Espírito Santo não vier agora e revelar, abrir a Tua palavra, abrir o nosso entendimento, ó Senhor, e revelar exatamente como quando foi escrito, Senhor, para que possamos alimentar nossas almas, para que possamos nos alimentar da Tua palavra e compreendermos a hora em que estamos vivendo. Senhor, não há momento mais oportuno que a Tua palavra venha, Senhor. A revelação venha até nós, para que possamos compreender esta hora e o valor deste momento para a Tua noiva, que está prestes a regressar. Eu peço isso
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos poder sentar. Amém. Esta palavra tremenda. Nós temos duas quartas, eu acho que não temos tido culto. E Deus é perfeito em tudo que faz. Olha, parece que é por acaso, mas não é. Olha o que surgiu nesse meio tempo, essa guerra lá entre o Islã e os hebreus, ou israelitas, né? A batalha. E estão já se reunindo e fazendo tantos acordos e tantas ofensivas também entre Israel e os islamitas, os árabes. Para nós aqui são árabes e judeus. Amém. Agora, então, tão oportuna a palavra. Vejam só, quando o Isaac se casa, aquilo foi um grande acontecimento. E logo em seguida Abraão morreu. Mas antes de Abraão morrer, que já Sara já tinha morrido, Abraão estava só. E quando Isaac se casa, Abraão logo em seguida se casa também com essa Quetura e tem filhos. Então já é outro agente no mundo. Além do Isaac, do Ismael e o Isaac, que eram os dois filhos. Um da serva, porque a Sara não pôde acompanhar, ela entrou em desespero, não pôde acompanhar a promessa, porque ela achava que ela nunca ia poder ter filho. Então ela pegou a serva dela e deu para Abraão, e Abraão teve um filho com ela, o Ismael. Mas quando chegou num tempo, aconteceu da Sara rejuvenescer, foi transformada, Abraão também, ficaram jovens e tiveram um filho. Pronto, o Isaac. O Isaac era o filho da promessa que Deus prometera a Abraão, que tinha que ser com a Sara. Tanto que quando o Senhor fala com Abraão lá na tenda, e a Sara estava dentro da tenda, a Sara riu-se. Olha, por esses dias. Por esses dias, ou seja, daqui a um tempo eu venho e a Sara vai achar já concebendo. Como assim? A Sara sorriu. Não pode. Ela não deu uma risada, uma gargalhada rindo. Não, ela era respeitosa. Ela chamava o Abraão de meu senhor. Então, ela achou graça, vamos dizer assim, numa tradução. A gente que conhece a Escritura sabe que ela nunca ia dar um sorriso, uma gargalhada, a ponto de Deus, que Abraão estava ali recebendo, né, visse. Não, ele viu por visão eterna. Deus vê tudo. E viu que Sara, dentro de si, achou graça daquilo. Olha, uma mulher com 90 anos, vou ter. O meu senhor eu passou meus dias de mulher, e o meu senhor já idoso, vamos ter um filho. Como? Pois bem, tivera. Só que ele já tinha o Ismael. Então, quando vem o Isaac, começa a batalha. Aí Sara pega o Ismael e diz: Abraão, tu pega Ismael, manda embora. Porque ele ameaça o nosso filho da promessa. Agora Sara acreditava, então Abraão ficou triste. Como que eu vou fazer isso? E Deus veio e falou com Abraão: não, o que está em Sara eu coloquei no coração dela. É o correto, eu nunca vou desampará-los. E de fato, são os povos poderosos dos tempos atuais e dentro da história da humanidade. Então, eles vão para o deserto e dominam o deserto, o Ismael. E nesse meio tempo, então, o Isaac cresceu, aí Eliezer vai lá, traz a Rebeca se casa com Isaac. Mas vejam só, a Rebeca também não podia ter filho. Como que teria nação? Mas enquanto isso, Ismael já tinha muitos filhos. Aí Abraão casa com essa Quetura tem muitos filhos, Abraão dá muitos presentes para eles, porém, o presente principal, a herança, era de Isaac. Foi para Isaac. E o Abraão pega os filhos da Quetura e manda eles ao Oriente, para a terra oriental, que é onde estão os árabes hoje, esses povos mais antigos, entendeu? Então tinha outros filhos além do Isaac, só que eles foram povoar as terras. Então eles são também, olha só, eles também são revoltos com o Isaac, não só Ismael. O Ismael, por ser mais velho, queria o benefício. Não, era o Isaac, filho da promessa.
Agora, esses filhos, por serem filhos de Abraão, também queriam o benefício. Não, era só para Isaac. Um tipo do nosso sistema religioso, um tipo dos cristãos dos dias atuais. Eles também querem o benefício de Deus. Não, Deus tem compromisso somente com a sua noiva. O resto, a igreja não entra nessa conta. A igreja teve o seu tempo, 7 eras, e dessa igreja foi formado um corpo para ser a noiva. A igreja não será arrebatada. Eu digo isso para as pessoas, entram em desespero os pregadores. A igreja não vai ser arrebatada. Quem vai ser arrebatada é a noiva para o casamento. A igreja vai ficar aqui para as dores. A igreja fica aqui. E a igreja que desceu para a sepultura fica aqui. Ela volta lá no grande julgamento. Aí ela vai aparecer, mas nessa primeira ressurreição, tem até uma palavra que diz assim: bem-aventurados os que ressuscitam na primeira ressurreição, porque eles são a noiva. Eles morreram com a semente, eles são o Isaac. Eles são Isaac. Não importa, eles são os eleitos e predestinados de Deus, que Deus, pela sua pré e onisciência, já sabia quem receberia essa palavra. Então, mesmo que eles foram para a sepultura, eles levantam naquele dia, porque eles são Isaac. Mesmo que eles estejam aqui, eles vão ser transformados vivos para encontrar o Senhor nos ares. São Isaac. Agora, são noiva. Eles têm a promessa. Agora, a igreja não tem. A igreja fica aqui. Esse é o problema. E Jesus tentou explicar um pouco na questão. Jesus tentou explicar um pouco. Não, Jesus pregou. Falou para eles em forma de parábola. As virgens nécias e as virgens prudentes. Ambas eram virgens. Ambas esperavam o noivo, ambas estavam preparadas, ambas estavam purificadas. Aqui é a mesma coisa, ambos são filhos de Abraão. O Ismael é filho de Abraão, os filhos de Quetura são filhos de Abraão, mas a promessa era para quem? Isaac. Entende? Assim é nos dias atuais, a promessa é para quem? Isaac. Hoje alguém escreveu alguma coisa sobre o que está acontecendo lá, né, Israel, coisa e tal. Eu coloquei, um pastor até, eu disse para eles: irmão, a questão é a seguinte: esse é o povo mais odiado da face da terra. Olha aqui, olha o que a Bíblia está dizendo. Como não seriam odiados? Porque o Ismael foi e encheu aquele lugar. Viraram, nós vamos ver aqui príncipes e castelos e tudo mais. Ismael, lá no início da humanidade. E aí vem os filhos dessa Quetura, também enchem e vão para o Oriente e ficam poderosos. Vão levando a humanidade a um avanço. E Deus fica tratando com quem? A mesma coisa que Abraão fez. Sempre tratando com o seu Isaac. Então esse povo é o povo mais odiado da face da terra, desde o começo, desde quando Isaac nasce. É um povo odiado, ninguém suporta. Por quê? Porque eles saíram da sua terra, morreram aos milhares, foram expulsos, humilhados, e o que aconteceu? Deus presenteia eles, Deus está com eles, e eles dominam as nações. As grandes potências do mundo só são isso por causa de Israel. Senão nós estaríamos no século passado. Israel tem a purificação da água, Israel tem o tratamento da água, Israel tem a geração de energia, Israel tem o achar água no deserto, Israel tem a tecnologia da construção, Israel sobrevive. Meu Deus, olha, seria uma infinidade de coisas que Israel, e os maiores inventores da história da humanidade, agora no final, vamos pegar os últimos, como Albert Einstein, que inventou a teoria da relatividade, que com isso chegou-se à bomba atômica. Quem ele era? Judeu. Está vendo? Uma das maiores invenções da história da humanidade. Os que inventaram o avião, inclusive Albert Santos Dumont, judeu, de descendência judia. Está entendendo? Então esses homens inventaram essas coisas. E tantos outros como Thomas Edison, aquele outro, que é descendente também, o Nikola Tesla. Esses homens todos vêm dessas descendências, gerações. O próprio Adolf Hitler
Pode dizer que ele foi um assassino, um monstro. Sim, foi, com certeza. Mas ele também era filho de judia. Você está entendendo? Por isso que ele odiava o judeu. Ele era um que odiava o judeu, porque ele não queria ser um judeu. Então ele odiava o judeu, mas ele era um judeu, meio judeu. Ele era. Então, vejam só. Essa raiva, essa ira, já vem desde aquele tempo. Agora, a mesma coisa nos dias atuais. Quando você diz que você crê em Deus, você crê na palavra, o que eles dizem para ti? Qual é a tua igreja? Qual é o teu grupo? Quem é o teu pastor? Aonde tu congrega? Ou seja, você tem que entrar naquele rol dos filhos de Quetura ou dos filhos de Ismael. Porque se você disser que depende única e exclusivamente de Deus, tem algo mal, já passa a te odiar na hora. Na hora já passam a te odiar. Por quê? Porque você tem o benefício de Deus direto a você, direto no seu coração, direto na sua vida, direto nos acontecimentos, direto nas ações, direto, todos os dias, todo minuto. Deus prova que tem estado contigo, porque você é filho da promessa, você é Isaac, você está entendendo? Por isso que a palavra diz, e sereis odiados por todos. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguindo, disserem todo o mal contra vós, bem-aventurados, por quê? Porque foi assim no começo, tem que ser assim no final. Ou seja, a semente da serpente odiou a semente original, que era Abel, e matou ela. Está vendo? Então, assim como foi no começo, tem que ser no final. E hoje eles estão se levantando exatamente. Esses filhos de Ismael, filhos de Quetura, estão se levantando contra o Isaac. Os filhos de Isaac. E detalhe, vejam só, aqui nós lemos que os descendentes de Isaac, a descendência de Isaac, a Rebeca não podia ter filhos. Ou seja, Isaac também recebeu o mesmo problema como Abraão. Ele diz, por que sou assim? Mesmo problema. Por quê? A Rebeca não podia ter filho. Mas o Isaac foi e orou a Deus. Ele era filho da promessa, como assim? Aí a Rebeca se acha concebida. Vai dar à luz, certo? 2 meninos. E aí eles começam a brigar no ventre. Por que eles estão brigando? Porque são 2 nações. 2 nações. Está vendo? 2 nações. O mais velho, que é o Isaac, o Esaú, ele nasce primeiro. E o mais novo, que é o Jacó, nasce agarrado no pé do Isaac. Quem é que ensinou aquele bebezinho do Esaú? Quem é que ensinou aquele bebezinho que era importante ele nascer primeiro? Por quê? Porque quem nascesse primeiro receberia a bênção da primogenitura. Está vendo? E aí aquele bebezinho, então eles começam a guerrear. Só que, vejam bem, só que o Jacó, ele valoriza todo o tempo a primogenitura. O Esaú, ele simplesmente é filho de Isaac. Ele é o mais velho, ele não está nem aí para a primogenitura. Ele não está nem aí para a bênção da primogenitura. E olha o que Deus promete. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Quem era o maior? O Esaú, com certeza. Nasceu primeiro, era forte, peludo, guerreiro, né? Era um homem de guerra, era um homem que o pai se admirava, o próprio Isaac, mas Deus já tinha falado para ele que o maior servirá ao menor. E agora o Esaú simplesmente vem de uma caçada, e o Jacó, orientado pela mãe, fez a mãe enganar o pai, concordar com aquele engano. Porque quando você é um eleito de Deus, não tem nada mais importante do que a bênção divina.
do que a presença de Deus. Então você fará qualquer coisa por aquela bênção, está vendo? Você deixa qualquer situação, você abre mão de qualquer coisa, e foi o que Jacó fez. Ele foi lá, colocou uma pele igual do seu irmão por cima, foi lá, preparou uma comida bem boa como seu pai gostava, porque a Rebeca ensinou, ó, o teu pai gosta assim, 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 ele fez. E quando Jacó, o Isaac, o filho da promessa, agora tinha que dar a bênção, chega o Jacó como se fosse Esaú e recebe a primogenitura. E o Esaú, quando chega, o Jacó diz: dá tua bênção da primogenitura para mim. Ah, eu tô com fome, cara. Me dá alguma coisa para mim. Me dá a bênção da primogenitura. Pega isso aí para ti, me dá logo o que tem para comer aí. Tá entendendo? Ou seja, o sistema, as pessoas hoje cristãs não estão olhando para a eternidade. Estão olhando para as coisas daqui. É o mesmo espírito de Esaú. Estão olhando para o que tem hoje, para o que pode fazer agora. Estão olhando para o que são abençoados hoje, o quanto Deus abençoa, o quanto Deus faz, o quanto Abraão presenteia como filho de Quetura. Presentes. Estão vendo? Eles não importam com a presença divina, eles não importam se Deus os está preparando para levar embora para lá, não, desde que fale em língua, profetize, pode ir no culto de vez em quando, pode ser abençoado e são perfeitos, são pessoas boas, tá bom, tá o suficiente, tá ótimo aqui, vamos orar, vamos marchar para Jesus, vamos orar, vamos entrar em jejum e oração para que Deus abençoe o país, Deus abençoe isso, abençoe aquilo, aquilo outro, meu irmão, só um pouquinho. É a bênção da primogenitura, é a hora da transformação, é a hora de ir embora, não é para ficar aqui. Quem foi que disse que é para ficar aqui? Não, esse pensamento é de Ismael, do filho de Quetura, esse pensamento é de Esaú, mas o pensamento de Jacó era Deus comigo em todo o tempo. Amém. Por isso que lá no Vale de Jaboque, quando ele tem aquela visão, ele derrama o óleo sobre a pedra, e o óleo era uma coisa muito cara, era um ouro líquido, e ele derrama o óleo sobre a pedra e faz uma promessa: se tão somente estiver comigo, me der o que me alimentar e que me vestir, pronto, é o suficiente, Senhor, mas desde que esteja comigo. Está vendo? E então é esse o espírito daqueles filhos, por isso que ele se transformou em príncipe, Israel, príncipe de Deus. Ele se transformou em Israel, príncipe de Deus. Por que o povo hebreu, o povo judeu ou o povo israelita não recebeu Jesus? Porque Jesus se disse filho de Deus. E filho de Deus era eles, descendentes de Israel. Meu Deus, está vendo? Israel é o filho de Deus. Israel é o filho de Deus. Agora vem o filho de Maria, enteado de José, da tribo de Judá, que vinha da descendência de Davi. Eles não puderam receber. Ele se dizia filho de Deus. Como assim filho de Deus? Somos nós temos por pai Abraão. Por isso que para eles era importante dizer que tinham Abraão por pai, porque Abraão era o homem Deus, o homem da promessa, o qual Deus fez aliança, com o qual Deus fez uma promessa. Então, eles sendo filhos de Abraão, eles eram automaticamente filhos de Deus. E aí a própria palavra vem e diz para eles: vocês têm por pai o diabo. Mas nós chamamos o sistema religioso de irmãos, de queridos irmãos, de amados irmãos, está vendo? Não, são pessoas, você tem que respeitá-las, respeitar a todos, sim, com certeza. E as pessoas estão lutando contra o mesmo inimigo que nós, porém, não pense que aquilo é Deus. Não, a salvação é fina, a obra de Deus é fina, a obra de Deus é perfeita. Não entre naquilo, porque isso vai tomar o teu espírito, isso vai dominar você. Nós somos matéria e o nosso inimigo é o espírito. Ele sabe muito bem como nos enganar. Muito bem. Esse inimigo é astuto, ele sabe nos enganar. Então, aleluia! Esta guerra que hoje tem se levantado é simplesmente o físico
o material, mostrando que o espiritual já está pronto. A noiva está com o seu noivo. Ela já está com a palavra. A noiva já está a ponto de ser transformada. Ela já está sendo transformada. Ela já está sendo arrebatada. Só falta aquele rápido, aquela retirada automática. Então a noiva, ou automática não, rápida. Então a noiva já está com o seu noivo. E as nécias não viram que o brado já foi dado. Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. O brado foi dado, Apocalipse. Eis que estou à porta. Sai dela, povo meu. Já foi dado o brado. E a igreja, as nécias, estão procurando o óleo. Estão procurando, eles querem um avivamento, eles querem emoção, eles querem línguas, eles querem profecias, eles querem se mostrar para Deus que fizeram alguma coisa. Não, não, Senhor. Sabe o que agrada a Deus? É o Romano que disse, dê a ordem. Sabe o que agrada a Deus? É a Ciro-fenícia que diz, mas também os cachorrinhos se alimentam da mesa do Senhor. Sabe o que agrada a Deus? Oh, Senhor. É aquela mulher que disse, se eu tão somente tocar nas suas vestes. Está vendo? Aleluia. É isso o que agrada a Deus. A noiva está em todo lugar. É um corpo e ela está sendo formada pela palavra. Mas você não pode ganhar isso. Jesus ganhou essa salvação para você. Jesus deu essa transformação a você. Então quem é Jesus? Como é que você recebe Jesus? Pela palavra. Você recebe a palavra, você está recebendo a transformação. Você está indo embora. Aí você não está do lado de fora, mas a igreja, a noiva nécia, ela está procurando óleo e estão clamando para um avivamento e eles pensam que fazer uma música bonita, emocionante, um jogo de luz, oh, que lindo, adoradores, estamos adorando e o Espírito vai vir, coisa boa, e fala em línguas, como é bom ter Jesus, nós somos da igreja, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, e nós fizemos, não parece o jovem rico? Mesma coisa. Desde a minha meninice eu faço isso, e mais isso, e mais isso, e mais isso. Está vendo? Você não pode se justificar diante da palavra. Diante da palavra você tem que ser Maria Madalena. Diante da palavra você tem que se atirar aos pés dele. Essa é a forma. Você se atira aos pés dele. É assim, isso que o agrada. Quando você reconhece que ele é tudo. Então você entrou pela porta. Agora, quando a pessoa não entra por essa porta, já está fechado, meu irmão. Você não vai entrar. O brado já foi dado. O mundo está mostrando que já estamos à meia-noite. O mundo, matéria, já está mostrando que o tempo não existe mais. Quando Apocalipse 10:5, o anjo do concerto coloca um pé no mar e outro pé na terra e jura por aquele que vive para todo sempre que não haverá mais demora, ali se cumpriu, porque os versículos seguintes diz assim, Apocalipse 10:7, isso foi no 10:5, no 10:7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocaram a sua trombeta, isso aconteceu em 1963, até 65 já aconteceu esse toque, o brado já foi dado, sai dela, povo meu, já aconteceu, a noiva está entrando, a noiva está escondida na palavra, mas a noiva nécia quer comprar o azeite, ela quer avivamento, não haverá avivamento, o avivamento para esses dias é a palavra de Deus, o único avivamento que teremos é a palavra de Deus. Aí cumprir-se-á aquela palavra que diz, aleluia, os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Aí está o avivamento. São pessoas que vivem a palavra todo momento. Pessoas normais, com vidas normais, que vivem a palavra de Deus. Mesmo com suas fraquezas, se dobram diante dele e pedem a sua misericórdia, porque reconhecem que dependem dele. Não somos meritosos
e nem suficientes e nem capazes de ganharmos essa salvação ou essa transformação. Isso é dado por graça, isso é dado por Ele. Abraão deu tudo o que tinha para o Isaac. Agora, o Isaac tem seus 2 filhos. O Jacó fez tudo o que podia para tomar esta bênção. Está vendo? Era tudo o que ele queria. Por isso Jesus, quando disse Deus sobre todas as coisas, esta é a maneira que Deus quer tratar com o seu povo. Amém? Por isso, o mundo hoje procura uma explicação. Tem 2 lados, um lado que protege e outro lado que é contra os acontecimentos na Israel. Uns vão para o lado dos árabes, outros vão para o lado do Israel. Mas eu posso ter certeza que o ódio contra Israel vai ser muito maior. Por quê? Eles foram lá e fizeram esse terrorismo, coisas terríveis, que não dá nem para mencionar, terríveis, como um covarde que vai e pega um pai de família dormindo e mata toda a sua família. Só que Israel é um povo muito inteligente. Agora, lá nessa mesma faixa de guerra, Israel está usando bombas que não existiam. Eles lançam uma bomba tão terrível em 2 pontos dos prédios. Pá, pá, o prédio cai inteiro. Nem os especialistas em implosão de prédio sabem que tecnologia é essa que Israel está usando. Eles jogam 2 bombas, pá, pá, e o prédio desce abaixo. Não importa quanta gente tem lá dentro. E aí? Aí vão ficar contra Israel. O mundo inteiro vai se levantar contra Israel. Você está vendo? Por quê? Porque a palavra tem que se cumprir. Desde o começo foi ódio contra esse Isaac. No final tem que ser ódio contra esse Isaac. Não vai ser diferente. Não, mas nós vamos marchar para Jesus, mas nós vamos isso, nós vamos defender, nós vamos levantar, nós vamos fazer caminhada. Irmão, a palavra vai se cumprir, quer você queira ou não. Então os filhos de Deus estão recebendo, estão vendo que o material tipifica o espiritual. Se no material está acontecendo essas coisas, então significa que o espiritual já está, como disse Isaías, subirão com asas como águia. Estamos exatamente nesse ponto. E por que Jesus não foi aceito? Eles não conseguiram entender que mesmo que Jesus não fosse filho de José, Deus nunca disse que seria um filho de José, mas ele disse que seria um filho de Davi. Então José era da descendência de Davi, mas José não era pai de Jesus. Quem era o pai de Jesus? O Espírito Santo. E quem estava em Davi? O Espírito Santo. Você está vendo? Agora, se José não era pai de Jesus, então como que Jesus entrou nessa linhagem de Davi? Porque Isaías escreveu do acréscimo. Seria um acréscimo, eles não entenderam. Até os dias de hoje o mundo religioso não entendeu que seria um acréscimo de Deus à descendência. Quando aquele cego de Jericó gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aquele homem falava por revelação o que ainda nem aconteceu. Porque ali ele não era filho de Davi, ali ele era o filho do homem. Um profeta, ele veio para servir. Agora, como filho de Davi, ele virá no seu trono para julgar as nações. Aí sim, ele será o filho de Davi, porque do acréscimo desse principado haverá um reino que não terá fim, escreveu Isaías, inspirado pelo Espírito Santo. Aleluia, que Deus nos ajude, que você possa compreender essa palavra, amém, e entender o porquê aconteceu tudo isso. Abraão, Sara primeiro, deu a sua serva Agar para Abraão, que teve Ismael. Depois a Sara foi renovada, Abraão também ficou moço e tiveram o Isaac. Sara e Abraão, vamos juntar o tempo, mandam o Ismael para o deserto, e Deus abençoa tremendamente Ismael. E o Isaac recebe tudo de Deus. Agora, Abraão também tem outros filhos com essa criatura que também vão para o Oriente.
E agora todos esses estão se levantando contra o Isaac, a descendência de Abraão. Porque eles também são filhos de Abraão, você entende? Eles também são filhos de Abraão. Eles também receberam presentes de Abraão. Eles também foram tratados por Abraão. E são filhos de Abraão, porém Deus tem a sua promessa. E agora, a noiva, a mesma coisa. O sistema religioso exige, o mundo exige que Deus trate eles como filho dele. Não, Jesus disse, ou João escreveu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, não são todos que vêm para cá que são filhos de Deus, só os que recebem ele, Jesus. E como você recebe Jesus? Todo aquele que recebeu o meu enviado a mim me recebe. Pronto. Amém? Então, veja bem, o mundo, filhos de Quetura. Ismael, o povo religioso. E Isaac, a noiva. Você está entendendo? Isaac, a noiva. O mundo exige a filiação de Deus. Os filhos de Quetura. O Ismael, o mundo religioso, exige a filiação de Deus. Querem ser filhos de Deus também. Mas Deus só tem um filho que lhe dá atenção. O seu filho da promessa, o seu Isaac, que depende totalmente dele. Está vendo? Por isso que eles são odiados, por isso que esta noiva é odiada. E porque o inimigo, o mal, só está esperando essa noiva sair daqui para assumir de vez. O homem, o ser humano, já está transformado numa besta, num animal. Não tem mais limite, não tem mais o que o ser humano fazer um contra o outro. Um leão mata uma gazela, um veado ou um animal qualquer para se alimentar. E o homem mata para quê? Só para matar. Está vendo? Está vendo? E o pior, o próprio homem está se matando com os seus costumes, com suas drogas, com suas bebidas, com suas ações. O próprio homem está se matando. Nunca houve tanto suicídio na humanidade como tem acontecido nesse tempo agora. Porque o próprio homem já está em desespero mental, que já não se reconhece mais, nem sabe quem ele é, se ele é o que. Já agora as pessoas já estão nessa dúvida, um homem é homem, uma mulher é mulher, o que é, não, vai ter que esperar o que ele vai decidir ser. Está vendo? É isso, o ser humano já entrou numa demência total, que já não consegue mais decidir o que vai ser, o que vai fazer. As próximas gerações estão condenadas ao fracasso. Simples assim. Que Deus tenha misericórdia. Outro detalhe, só um detalhe para encerrar. Quando José vai encontrar-se com o seu povo, quem ele exigiu ver? O filho mais novo de Israel, de Jacó, que era o Benjamim. Coincidentemente, o nome do homem que está no poder e vai ficar muito tempo, que já foi determinado isso na lei de Israel, foi mudado a Constituição e ele vai ficar muito tempo no poder. Como é o nome dele? Benjamim. Isso é por acaso? Isso é por acaso? É Deus falando com seus filhos. Está na hora, noiva gentia. Está na hora de você entrar, porque o José já está vindo tratar com o seu povo, o seu Benjamim. Então significa que a noiva já tem que estar no palácio, casada. Meu Deus, aleluia! E a igreja está achando que ela entra, e as virginessas estão achando que ainda dá tempo de ir lá buscar o azeite, mas a porta já se fechou. A única porta aberta é a palavra, e só vão entrar os eleitos e predestinados de Deus. Fora isso, ninguém mais entra. Aleluia, que Deus nos ajude, amém? Amém. Deus abençoe. Irmão Raul, passa aqui fazer um encerramento em nome do Senhor.